Meu nome é Celeste. Minha irmã, Gabriele, sempre teve o hábito de diminuir o meu trabalho, rindo dele abertamente. A semana passada, ela repetiu a dose durante o jantar de família. Você devia estar em casa, no sofá, brincando com algum hobby, ela soltou, e todos riram, exceto eu. É um padrão que se repete há anos. Gabriele trabalha com relações públicas em uma grande corporação e sempre agiu como se seu cargo fosse a coisa mais importante do mundo. Para ela, Luke, seu namorado e o homem que ela estava desesperada para impressionar, representava o ápice do sucesso e do status. Eu, por outro lado, abandonei o caminho tradicional há anos para construir algo meu, do zero. Mas ela nunca se esforçou para entender o que eu realmente faço. Para Gabriele, eu era a irmã que não deu certo, aquela que ficava na internet sem um título chamativo ou um crachá de escritório. E eu a deixei pensar assim. Deixei toda a minha família acreditar nisso também. Nunca me dei ao trabalho de corrigir ninguém, pensando que, um dia, os resultados falariam por si. E eles falaram. Poucos dias depois daquele jantar, para o qual Gabriele me levou mais por obrigação do que por vontade, o próprio Luke, aquele que ela tanto se esforçava para impressionar, veio direto até mim. Você é a Celeste Edwards, certo? A criadora da Horizon Creative, ele perguntou. Tenho acompanhado seu trabalho. Você ainda está contratando? Gabriele estava a menos de 1 metro de distância, e pela primeira vez na vida, ela ficou sem palavras. Você pensaria que eu já estaria acostumada. Gabriele sempre foi a estrela, roupas caras, língua afiada, um currículo invejável no LinkedIn. Chefe regional de RP aos 28, matéria em jornal local aos 29, a filha perfeita desde sempre. E eu? Eu simplesmente desisti. Não foi uma batalha, apenas parei de trabalhar em um lugar onde me sentia usando a pele de outra pessoa. Lembro-me de passar 2 semanas encarando o mesmo texto de campanha, tentando vender um refrigerante que nem acreditava no próprio slogan. E pensava, é isso? É para isso que estou dedicando minha vida? Foi então que desisti. Sem drama, sem alarde. Pedi demissão, comprei comida tailandesa e dormi por uns 3 dias seguidos. O engraçado é que o silêncio, em vez de vazio, parecia leve, repleto de possibilidades. Comecei a trabalhar como freelancer, pegando pequenos serviços no início, reescrevia biografias, fazia auditorias de Instagram, ajudava um amigo de um amigo a entender o Shopify. Naquela época, nem sabia como chamar o que eu fazia, mas sabia como criar mensagens que grudavam na mente das pessoas. E, ao que parecia, muitas empresas pequenas precisavam disso. Nada de propaganda barulhenta, apenas clareza genuína. Trabalhava longas horas de moletom, vivia à base de sanduíches e miojos, mas cada novo cliente era como um novo fôlego. Gente de verdade, não marcas com discursos prontos, problemas reais, não comunicados corporativos. Apaixonei-me novamente pelo trabalho, não pelos cargos ou pelo status, mas pelo trabalho de verdade. 2 anos depois, eu não era mais freelancer. Eu liderava um negócio, a Horizon Creative. Não era uma gigante, mas era sólida, uma pequena rede de criativos remotos ajudando empreendedores que a maioria ignora. Isso me enchia de orgulho. Pagou minha hipoteca, pagou a hipoteca de mais 3 pessoas, me devolveu meu tempo e deu oportunidade para outros começarem também. Mas, para Gabriele, ainda era só meu trabalho paralelo. Ela nunca perguntou o que eu realmente fazia, nunca quis saber quantos clientes eu tinha, há quanto tempo eu tocava tudo ou quanto eu ganhava. Na cabeça dela, se não tinha escritório nem chefe acima de mim, não era real, não era respeitável. Na última vez em que jantamos com nossos pais, ela disse ao garçom que eu trabalhava do sofá vendendo positividade. Eu sorri, deixei uma boa gorjeta e mudei de assunto. Não tremi, não me expliquei. Ela não valia a energia. Porque, aqui está a verdade, eu já quis que ela me levasse a sério. Hoje, não quero mais. Só queria que ela parasse de falar como se me conhecesse. Minha mãe, coitada,
uma vez disse que eu estava apenas passando por uma fase e se ofereceu para falar com uma amiga que talvez tivesse uma vaga na empresa do marido dela. Eu agradeci, mas não mencionei que a empresa da tal amiga tinha acabado de pedir uma consultoria da Horizon. Ou que eu havia passado o último ano inteiro atraindo clientes que eles nem sabiam que existiam, porque não circulavam nos ambientes tradicionais. Marcas discretas que não fazem barulho, mas que querem conteúdo de verdade e estratégia inteligente. Eu não precisava de aplausos, eu precisava de espaço. Foi por isso que, naquela segunda-feira, Gabriele me ligou e, do nada, comentou sobre um evento que a empresa dela ia organizar. Não é nada demais, mas pode ser bom para você sair um pouco, ela disse. Eu quase ri. Ela falava como se estivesse me fazendo um favor, como se eu fosse uma pessoa isolada que precisava ser resgatada. Mesmo assim, pedi para ela me enviar os detalhes, e quando vi a lista de convidados, parei no meio da leitura. Havia gente ali com quem eu já tinha trabalhado anonimamente, executivos que assinavam meus briefings mensais, agências que copiavam minhas ideias sem dar crédito. Havia nomes que eu via há meses, mas só ali tudo se conectou. Então, decidi. Não contei nada para Gabriele. Deixei-a pensar que eu estava indo por gratidão, feliz de usar uma roupa arrumada e beber vinho barato. Ela nem imaginava que eu entraria naquela sala com mais influência do que ela jamais teve. O lugar era daqueles com pé direito alto, tijolinho aparente, luzinhas penduradas. Parecia cenário de casamento de influenciadora. Todo mundo vestido naquele estilo casual de negócios, um blazer arrumado o suficiente para dizer que eu era importante, mas ainda de jeans para mostrar que estava tranquila. Gabriele, claro, estava impecável, cabelo preso em um coque baixo e elegante, salto alto que gritava pronta para a promoção, cumprimentando a todos com aquele sorrisinho dela e uma taça de vinho rosé na mão. Quando me apresentou, nem falou meu nome completo. Disse apenas: essa é minha irmã, Celeste. Ela faz umas coisas digitais. Coisas digitais. Eu poderia ter corrigido. Poderia ter dito fundadora e estrategista-chefe da Horizon Creative ou mencionado o podcast no qual fui convidada para falar. Mas não dei a ela a chance de me diminuir como ela queria. A verdade não precisava de discurso. Conversei com algumas pessoas perto do bar, acenei para os estagiários e assistentes da empresa que, claramente, nem sabiam quem eu era ou por que eu estava ali. E foi aí que eu ouvi Luke vindo em nossa direção. Ele não chamava atenção, não era do tipo espalhafatoso, mas na hora em que ele se aproximou, Gabriele ficou toda ereta. Gabriele estava namorando com Luke há pouco tempo, e eles trabalhavam juntos na mesma empresa da qual ela se gabava tanto. Ela nem percebeu que ele vinha em nossa direção. Ele chegou de leve, com um copo de bebida escura na mão e uma expressão difícil de ler. Ele quase não olhou para ela, então, virou-se para mim e disse: Celeste Eduardes. Eu pisquei. Gabriele deu um leve tranco. Ele estendeu a mão. Li sua estrutura sobre escalabilidade ética para marcas pequenas. Texto brilhante. Não sabia que vocês eram daqui. Os olhos de Gabriele iam de mim para ele, a boca dela até abriu, mas nada saiu. Sou sim, eu respondi, apertando a mão dele, mas minha equipe é toda remota. Vocês ainda estão se expandindo? Ele perguntou, inclinando-se um pouco. Tentamos implementar algo parecido aqui na empresa da Gabriele, mas sua estrutura, sinceramente, é melhor que qualquer coisa que testamos. Eu sorri. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele deu um sorriso com os olhos para Gabriele e saiu para conversar com outra pessoa. Foi aí que Gabriele finalmente abriu a boca. Você conhece o Luke? Ela sussurrou. Não, eu disse. Ele me conhece. Ela olhou para mim como se eu tivesse aparecido com duas cabeças. Houve uma pausa longa. Ela deu uma risadinha sem graça, meio defensiva. Por que você nunca me contou que estava fazendo tudo isso? Dei de ombros. Você nunca perguntou. Ela olhou para o copo de vinho como se quisesse se esconder dentro dele. Quase senti pena dela. Quase.
Mas aí lembrei de todas as vezes que ela desprezou meu trabalho como se fosse só um passatempo. Cada vez que ela revirava os olhos ou soltava aquele sorrisinho arrogante na frente dos nossos pais, dos primos, dos amigos em comum. De como ela me tratava como se eu não fizesse parte do mundo dela, alguém seguro de diminuir. Eu não estava com raiva, e isso foi o que mais me surpreendeu. Estava além disso. Forte. Intocável. Ficamos no evento por mais 1 hora. Conversei com 2 pessoas que podem virar novas parcerias. Gabriele ficou a maior parte do tempo encostada na parede, quieta, quase sem reação. Foi embora antes de mim. Mais tarde, quando eu já estava saindo, um dos funcionários mais novos veio até mim. Com licença, você é Celeste Edwards da Horizon Creative, a fundadora? Eu sorri. Sou eu mesma. Ele estendeu o celular. Você tem um cartão? Queria muito mostrar seu trabalho para minha prima. Ela está montando um negócio e precisa de alguém que entenda do assunto. Passei para ele meu contato digital. Diz para ela que eu mandei um oi. Ao sair e sentir o ar fresco da noite, não me senti vitoriosa. Me senti calma, como se um fio invisível tivesse sido cortado. Finalmente. Eu não precisava que Gabriele me aplaudisse, nem que ela admitisse que estava errada. Ela só precisava parar de rir como se eu fosse a piada. Gabriele não falou comigo por 3 dias depois daquele evento, e quer saber? Foi ótimo. Eu não esperava um pedido de desculpas, nem um cartão dizendo obrigada. Também não precisava que ela explicasse como se sentiu vendo Luke, o namorado dela, ser fã do meu trabalho. Mas dava para sentir que alguma coisa tinha mudado. Como se algo dentro dela tivesse se quebrado e ela não soubesse como consertar. Ela não estava com raiva, estava perdida. E isso, para ela, era até pior. No 4º dia, recebi uma mensagem: a gente pode conversar? Só nós 2? Esperei 1 hora antes de responder, claro. Café às 11 horas. Ela chegou quase em cima da hora. Parecia menos arrumada do que o normal, o blazer estava meio amassado. Para Gabriele, isso já dizia muito. Ela sentou, pigarreou e ficou olhando para o café como se estivesse buscando coragem. Eu não sabia, ela disse depois de um tempo. Tomei um gole do meu café. Não sabia o que você estava fazendo. Todo esse negócio, o crescimento, o alcance. Assenti devagar. Você nunca me perguntou. Ela baixou os ombros como se já esperasse ouvir isso, mas ainda assim doeu. Depois de um silêncio, ela falou: eu não queria te fazer se sentir pequena. Olhei nos olhos dela. Não, você queria que eu me sentisse menor que você. Ela fez uma careta, meio incomodada. Isso não é justo, né? Ela disse. Gabriele, falei com calma, durante anos você transformou tudo que eu dizia sobre meu trabalho em piada. Você falava por cima de mim, ignorava o que eu fazia e nunca se deu ao trabalho de perguntar se talvez, só talvez, eu tivesse algo que valia a pena ouvir. Ela ficou quieta. A gente ficou ali em silêncio por um bom tempo, com o barulho das máquinas de café preenchendo o ar. Até que ela sussurrou, bem baixinho: acho que eu fiquei com ciúmes. Você saiu? Ela disse isso e me pegou de surpresa. Saí de onde? Perguntei. Ela parecia cansada do jogo da corrida. Você saiu da estrutura e mesmo assim conseguiu construir algo. Eu nunca parei de correr e, para ser sincera, nem sei mais para onde estou indo. Essa eu realmente não esperava. Eu achava que estava na frente, ela continuou, mas naquela noite, quando Luke foi direto falar com você, eu percebi que nem sei mais o que é estar na frente. Eu fiquei quieta, deixei-a pensar. Acho que fiquei com mágoa de você, ela falou depois de um tempo, porque você não precisava ser vista para continuar, e eu? Ela hesitou. Eu vivo disso, de ser vista. Você sempre foi boa nisso, eu disse. Sim, ela respondeu, mas não sei se algum dia fui entendida. Aquilo ficou no ar.
Eu lembrei de todos aqueles jantares em família, dos elogios rápidos, das vezes que nossos pais se orgulhavam do novo cargo dela no LinkedIn, mas nunca perguntavam o que eu fazia no dia a dia. Lembrei de como as piadas da Gabriele sempre viravam risada, nunca davam em bronca. Ela era queridinha, e eu era a irmã calada, a criativa, a que vivia no próprio mundo, a que todo mundo dizia que era diferente, mas nunca com respeito. Ela me olhou. Desculpa, Celeste. Dessa vez, sou o verdadeiro. Não parecia uma defesa, parecia só cansaço e sinceridade. Obrigada, eu disse e completei, mas eu não estou aqui buscando redenção e nem estou mais brava. Ela me olhou surpresa. Não está. Balancei a cabeça. Não. Eu fiquei anos atrás, mas passou quando percebi que sua opinião não mudava minha realidade. Eu não criei a Horizon para provar nada para você. Eu fiz isso porque queria algo em que eu acreditasse, e eu acredito. Ela assentiu devagar. Você está feliz? Ela perguntou. Estou firme, eu respondi. E para mim isso é até melhor. Ela deu um sorriso fraco. Talvez eu possa aprender com isso, ela disse. Eu me recostei na cadeira. Talvez. Mas isso é algo que você tem que resolver sozinha. Ficamos em silêncio por um tempo, e pela primeira vez em muito tempo, não foi um silêncio esquisito. Parecia que estávamos no mesmo nível, de um jeito que nunca tínhamos estado antes. Não porque eu tivesse ganhado alguma coisa, mas porque eu não precisava mais disso. A aprovação dela não tinha mais poder sobre mim, e sem esse peso nos meus ombros, eu consegui olhar para ela e ver minha irmã, com defeitos, orgulhosa, meio perdida, mas humana. Antes de sairmos do café, ela perguntou baixinho, se Luke te procurasse para uma consultoria na empresa dele, você aceitaria? Pensei por um momento. Depende das condições. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Saí daquele café com uma sensação estranha. Não era vitória nem vingança. Era algo mais leve. Paz, talvez. Não porque Gabriele tivesse mudado ou porque finalmente me reconheceu, mas porque eu não precisava mais dela. Uma semana depois daquele café, recebi um e-mail do Luke. Assunto: vamos conversar sobre uma possível colaboração. O e-mail era educado, profissional e, acima de tudo, sincero. Ele explicou alguns problemas que a equipe de comunicação interna da empresa onde Gabriele trabalhava estava enfrentando e perguntou se eu toparia uma ligação de consultoria. Estamos revisando o modelo da Horizon, ele escreveu, e acho que pode haver oportunidades aqui para os dois lados. Fiquei olhando para aquele e-mail por um tempo. Não porque eu estivesse em dúvida sobre o trabalho, eu sabia que podia ajudar, mas queria ter certeza do motivo pelo qual eu diria sim. Eu não estava ali para provar nada para Gabriele, nem para aproveitar uma situação estranha da nossa família. Não era assim que eu fazia as coisas. Então, respondi com interesse e marcamos uma ligação para conversar. A reunião foi boa. Luke veio bem preparado. As perguntas dele eram diretas e o tom, respeitoso. Ele não me tratou com superioridade, não ficou tentando mostrar que sabia mais nem tirou conclusões sem entender meu trabalho. Depois de uns 40 minutos, ele disse, para ser sincero, Celeste, acho que a sua empresa está fazendo o que tentamos fazer há um ano, com bem menos custo. Estou impressionado. Eu sorri. A gente tenta manter tudo mais humano. Ele concordou com a cabeça. A gente está precisando disso por aqui. Falamos sobre o que seria o projeto, depois sobre o orçamento. Falei o meu preço, um valor que 5 anos atrás eu teria tido vergonha de dizer em voz alta. Mas ele nem reagiu. No fim daquela semana, o contrato estava assinado. Não contei para Gabriele na hora, não porque estivesse escondendo, mas porque, pela primeira vez, isso não tinha nada a ver com ela. Não era sobre o que ela ia pensar, dizer ou sentir. Não era uma mensagem escondida ou indireta. Era só trabalho. Trabalho bom. Merecido. Quando ela finalmente descobriu,
dava para sentir pela mensagem dela que ela não sabia bem como reagir. Vi a troca de e-mails. Você vai ser nossa consultora agora? Ela perguntou. Sim, eu respondi. A partir do próximo trimestre. O Luke e eu tivemos uma conversa ótima. Ela ficou um tempo sem responder e depois escreveu: Estou orgulhosa de você. Sério. Foi a primeira vez que ela disse algo assim. Li a mensagem 2 vezes, depois tranquei o celular e deixei de lado. 1 ano atrás, isso teria mudado o meu dia. Agora foi legal, mas não era algo que eu precisava ouvir. Eu já não precisava que ela validasse meu passado, porque meu futuro eu já tinha construído independente da permissão dela. E o mais curioso foi perceber que nada no meu mundo mudou quando ela finalmente me reconheceu. Tudo continuou firme, porque nunca dependeu dela. Naquele fim de semana, levei minha equipe para jantar. Éramos só 6, mas ocupamos a mesa do canto com histórias, risadas e aquela energia boa que só acontece quando todo mundo ali ama o que está construindo junto. Depois que a conta foi paga, uma das minhas designers levantou o copo e disse para mim: Celeste, parabéns por construir uma empresa onde a gente realmente quer ficar. Todo mundo brindou. Eu não fiz discurso nenhum, só sorri e agradeci, porque eu sabia o que tinha construído e sabia quem eu era naquele lugar. Não tinha mais aquele medo de ser menor, nem aquela vontade de ter que provar quem eu era para ser aceita. Eu parei de pedir permissão no dia que saí daquele emprego na agência anos atrás, e agora eu estava vivendo a resposta para uma pergunta que ninguém precisava fazer. Muita gente acha que sucesso tem que ser barulhento, que precisa de palco, holofote, um momento enorme para calar quem duvida. Mas eu aprendi outra coisa. O sucesso de verdade, aquele que não some, é silencioso. Chega devagar, sem precisar anunciar. Não precisa ser visto. Ele simplesmente existe, forte e completo. Eu não criei a Horizon Creative para mudar a opinião de ninguém. Eu fiz porque acreditei no que eu podia fazer, porque eu estava cansada de me diminuir para deixar os outros confortáveis. Eu não queria aplausos e eu queria liberdade. Hoje, Gabriele e eu ainda conversamos. Tem menos tensão agora, mais pausas, mais escuta. Ela não zomba mais do meu trabalho. Ela faz perguntas, e eu respondo, não para provar nada, mas porque o espaço entre a gente finalmente parece real. E isso, para mim, já é o suficiente. Eu costumava achar que precisava de um grande momento, uma confissão, um pedido de desculpas, uma mudança na família. Mas não precisava. O que eu precisava era parar de esperar que ela me visse, porque agora eu me vejo. Eu entro na sala sem dar explicações, aceito reuniões sem pedir permissão, digo meus preços em voz alta e nunca volto atrás. E quando alguém pergunta se eu ainda estou contratando, sei que não é por surpresa, é por respeito. Deixe que riam no começo. Deixe que duvidem de você quando o seu caminho parecer estranho. Com o tempo, eles vão parar de menosprezar você. E quando isso acontecer, você já vai estar muito à frente para se importar. Obrigada por ouvir a história de Celeste. Você já viveu algo parecido? Conte nos comentários, vamos adorar saber. Se essa história te inspirou, por favor curta e compartilhe esse vídeo, e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes. Até o próximo vídeo.